Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Semana passada, o pastor compartilhou uma palavra, uma chave profética poderosa. Todo ano, nós cremos numa palavra da parte de Deus, num tema profético para o ano. Obviamente, nós não cremos que o Senhor irá fazer somente aquilo durante todo o ano, mas nós cremos numa direção do Espírito. Todo ano, nós temos uma palavra direcionada. Esse ano foi o ano da abundante chuva e nós experimentamos grandes coisas da parte do Senhor. E esse ano de 2022, nós estamos debaixo de uma palavra que nós cremos que será o ano da aceleração. E lá no livro de Amós, capítulo 9, versículo 13, você vai ver uma promessa da parte de Deus para Israel, aonde Deus iria fazer que aquele que plantasse, logo em seguida viria alguém colhendo, ou seja, o tempo da colheita seria reduzido. Da mesma forma, o tempo da produção do vinho, o vinho que demora anos para poder ser feito, ser produzido, todo o processo de fermentação, o Senhor encurtaria o período. E nós estamos crendo porque nós cremos que Deus é um Deus que acelera processos. Às vezes coisas na nossa vida que parece que vão durar anos, o Senhor ele pode fazer em poucos minutos, em segundos, no estalar de dedos. Foi assim na vida de José. Ele ficou 13 anos na cadeia, mas em pelo menos uma hora ele chega na reunião de Faraó como sendo prisioneiro e sai de lá como sendo o segundo do Egito. Então perceba, às vezes uma reunião pode mudar a história da nossa vida. E nós cremos que Deus ele é poderoso para fazer isso. Nós estamos debaixo dessa promessa. E eu quero dar sequência, falar sobre a promessa da aceleração. Aquilo que o Senhor, pode fazer nas nossas vidas. Uma coisa que nós precisamos crer e entender, que na trajetória da vida cristã, existem dois grandes princípios. Existem dois princípios que são fundamentais. O primeiro princípio é o princípio da passagem da porta. Todo cristão, em algum momento da sua vida, ele vai passar por uma porta. O que é a experiência da porta? Quando você passa por uma porta, aquela porta ela tem o poder de mudar a posição em que você está, de mudar o ambiente em que você está. Então, por exemplo, está chovendo. Quando você chega na sua casa, do lado de fora está chovendo, mas quando você passa pela porta, dentro da sua casa muda completamente o ambiente. Às vezes você chega em casa, do lado de fora está frio, mas quando você entra na sua casa, está quente, a temperatura muda, a posição muda. Então a porta ela tem o poder de tirar você de um lugar e colocar você em um outro lugar, com aspectos diferentes. O novo nascimento é isso. A Bíblia fala que antes de nós sermos encontrados por Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E uma vez que você creu no sangue, com todo o seu coração, confessou com a sua boca que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, Redentor, a Bíblia fala que Ele transporta você para do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele muda a sua natureza. Agora, uma vez que você trilhava por um caminho de condenação, de morte, agora você trilha por um caminho de vida e vida abundante. Isso é uma experiência de porta. Mudou a sua posição, mudou o seu destino completamente. Mas o segundo princípio, toda vez que você passa por uma experiência de porta, há um caminho para você trilhar. Então a experiência de porta e a experiência do caminho. Diga a experiência de porta, diga a experiência da porta e a experiência do caminho. Então uma vez que você trilhou, passou pela porta do novo nascimento, a porta da salvação, agora há um caminho para nós. Qual o caminho? Um novo e vivo caminho. A palavra do Senhor diz: antes nós trilhávamos um caminho para condenação e morte, mas agora você trilha um caminho para uma salvação completa. O espírito foi totalmente regenerado, mas agora a alma precisa ser transformada, porque lá na frente receberemos um novo corpo. Então passamos por uma porta, trilhamos um caminho, e nós cremos, irmãos, que o próximo ano será uma experiência de porta para você, aonde o Senhor ele vai mudar muitas vezes o ambiente da qual você está colocado. Talvez você hoje está num ambiente que você não queria estar, num
ambiente de grande luta, num ambiente onde muitas vezes você se sente muito pressionado, num ambiente onde você não desfruta de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, seja na sua família, no seu trabalho, na sua célula, no seu ministério, mas nós cremos que Deus vai acelerar o processo e você vai passar por portas. O Senhor vai abrir portas na sua vida, todos querem passar por essas experiências. Eu quero compartilhar com você duas experiências da palavra de Deus, de dois homens que tiveram uma experiência de aceleração, uma experiência de avanço rápido, sobrenatural. A primeira está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, projeta para mim 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. Melhor, vamos ler um pouco antes, para nós entendermos o contexto da história. 1 Reis, capítulo 18, me engano é o 40, deixa eu só confirmar aqui. 1 Reis 18, 41, obrigado. 1 Reis 18, 41. Acompanhe comigo. Então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ou cume do monte, e encurvado para a terra, meteu o rosto sobre os joelhos, começou a orar, a clamar, e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: vai e volta. E assim por 7 vezes. Versículo 44. E na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. E então disse ele, versículo 45, sobe, esse 44 mesmo, sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Versículo 45, dentro um pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha agora o versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, esta é a sua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, numa palavra profética de que o Senhor irá, realmente realizar coisas sobrenaturais e extraordinárias, Senhor Deus, nesses dias e nesse tempo. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, cada vez mais fazer com que o nosso espírito esteja afinado, que o nosso espírito esteja alinhado, que o nosso espírito esteja sensível àquilo que o Senhor vai fazer através de nós e em nós. Pai, que essas palavras possam, Senhor Deus, cair, Senhor Deus, e vir ao nosso coração, trazendo revelação, abrindo os nossos olhos, alimentando o nosso espírito, motivando o nosso coração, porque sabemos que a sua palavra ela é luz, a sua palavra, Senhor Deus, é motivação, a sua palavra, Senhor Deus, conduz, a sua palavra direciona, a sua palavra nos lança, a sua palavra nos faz levantar, Senhor Deus, da cadeira, e crer que há um mover do Espírito para nós trilharmos. Por isso, Senhor Deus, fala conosco nessa hora, nós desejamos ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito poderoso, um texto muito conhecido, de uma passagem muito conhecida, que você já deve ter ouvido. Elias, um profeta do Antigo Testamento, e um símbolo dos maiores profetas de Israel e do Antigo Testamento, 3 anos e meio antes, ele libera uma palavra de que não iria chover em Israel. Durante 3 anos e meio o céu se fecha e não há chuva. E você sabe que a chuva ela era muito importante, então durante 3 anos e meio Israel vivia um tempo de crise. Mas chegou um dia em que Elias sentiu no seu espírito mover e ele começou a orar por chuva. E ele então sobe ao monte junto com o seu servo, o seu moço, o seu discípulo. E enquanto Elias orava, ele falava: olha, você vai olhar em direção ao mar e você vai me falar o que você está vendo. E foi assim durante 7 vezes. Nas 6 vezes ele não via nada, mas na 7ª vez, quando aquele homem olha, ele vê uma nuvem pequena, mas ele fala: olha, Elias, tem uma nuvem. E Elias
eles tinham uma sensação do seu espírito dizendo que haveria uma grande chuva, uma grande tempestade. E ele fala com o rei Acabe, fala: olha, Acabe, arruma as coisas, porque vai vir uma grande chuva. Pegue o carro e vá até Jezreel, porque virá uma grande tempestade. Acabe prontamente junta suas coisas, entra no carro e junto com os seus cavalos vai até aquela cidade. Mas a palavra de Deus diz algo sobrenatural aqui. A Bíblia fala, no versículo 46, que a mão do Senhor veio sobre Elias. E então ele correu, foi adiante dos carros, ou seja, Elias correu mais rápido do que os cavalos e chegou antes até a entrada da cidade. Irmãos, se você pesquisar, um cavalo, ele corre mais ou menos em média entre 40 a 50 km por hora em velocidade máxima e trota mais ou menos ali entre 20 km por hora. Mas a Bíblia fala que Elias chegou antes dos cavalos. O homem mais rápido do mundo, se não me engano, ele corre 36 km por hora, é isso mesmo? 100 volts? Menos, eu não lembro. Mas é mais ou menos isso, de 30 a 35 km por hora, em 100 metros rasos. O pico da velocidade seria de 35 a 36 km por hora. E o pico da velocidade de um cavalo seria 50 km por hora. Eu me pergunto, como que um homem, naturalmente falando, ele conseguiria correr mais rápido do que um cavalo e chegar antes ao destino da cidade? Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, Deus faz isso, Ele faz com que nós possamos correr mais rápido do que os cavalos, mais rápido do que os cavalos. Essa é uma promessa da parte de Deus para nós. Você vai correr mais rápido do que os cavalos. Você vai correr mais rápido do que os cavalos. Elias teve uma experiência sobrenatural aqui. Sabe que Deus deu a Elias naquele momento uma habilidade completamente sobrenatural. O poder de Deus veio sobre ele e ele pôde então correr mais rápido do que os cavalos. Mas pastor, o que significa correr mais rápido do que os cavalos? Lá em Jeremias capítulo 12, projeta para mim, Jeremias capítulo 12, a partir do versículo 1, você vê algo muito interessante, onde o profeta ele questiona Deus sobre algumas coisas. Olha o que diz Jeremias capítulo 12, versículo 1. Jeremias 12, 1. Aqui o profeta Jeremias, ele começa a questionar Deus por algumas coisas que Deus faz. Olha o que ele diz: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, essa palavra, contudo, mas, entretanto, todavia, ela tem o poder de anular tudo que vem antes. Se alguém chegar para você e falar assim: irmão, eu gosto muito de você, mas, o que ele está querendo dizer? Tudo que veio antes, anula, esquece, porque agora eu vou falar algo completamente contrário ao que eu falei. Ele começa dizendo: justo és, mas falarei contigo dos teus juízos. Como se o profeta estivesse dizendo assim: o Senhor é justo, mas vamos falar um pouco aqui de como que o Senhor governa. Vamos falar um pouco aqui de como é que o Senhor reina. Ele vai começar a questionar. E ele continua dizendo: por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem perfidamente, ou seja, todos os hipócritas, aqueles que na verdade não querem saber do Senhor. Por que o Senhor prospera o caminho do perverso? Eu vejo um monte de gente que não quer nada prosperando, crescendo. Ele continua dizendo, olha o que diz o versículo 2: plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Ou seja, os perversos acabam crescendo, eles plantam, colhem. Por que isso? Ele tente nos lábios, mas estão longe de coração. Olha o questionamento do profeta. Muitas vezes nós questionamos isso. Por que eu, que dou dízimo, frequento certinho, bonitinho, não recebo, mas eu vejo lá um cara que rouba, que não quer saber de Deus, cresce, avança, prospera. Por que isso acontece? Aí ele diz: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Ele está
que prospera e eu que estou aqui servindo, eu estou aqui trabalhando, estou aqui, sabe, profetizando esse povo que não quer nada, eu não cresço. Ele continua dizendo: arranca-os como as ovelhas, olha a sentença do profeta, para o matadouro e destina-os para o dia da matança, ou seja, mata todo mundo, ninguém presta não, fica só os que querem saber do Senhor. Por que você ainda fica dando moral para esse povo? É olha o que o Senhor vai dizer. Versículo 4 ele continua: até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Agora olha a resposta de Deus para o profeta, versículo 5: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Você sabe o que o Senhor diz para ele? O Senhor diz para ele assim: você está muito preocupado com aquilo que é natural, ou seja, os que correm a pé. Como que você vai começar a viver sobrenatural de correr com o cavalo se você está tão preocupado com as coisas que são naturais? Sabe quando nós vamos começar a correr mais rápido do que os cavalos? Quando nós abrimos os nossos olhos para as coisas que são sobrenaturais, aquilo que é sobrenatural, e deixarmos de nos preocupar com apenas aquilo que é natural. Eu não estou falando que as coisas naturais são ruins, não é importante, mas elas não devem ser o centro do nosso coração. O Senhor vai começar a acelerar, o Senhor vai começar a fazer um processo de crescimento rapidamente. Aquilo que poderia crescer em muitos anos vai crescer em poucos dias, quando nós começarmos a olhar para aquilo que é o sobrenatural e vivermos uma vida no sobrenatural. Quando você começar a viver uma vida no sobrenatural, eu quero declarar sobre você que você vai correr mais rápido do que os cavalos. Você vai correr mais rápido do que os cavalos. Aí você pode pensar: pastor, isso é impossível. É verdade, é impossível, por isso que nós servimos a esse Deus, um Deus impossível. Aquilo que poderia demorar anos, você vai correr e vai alcançar rapidamente. Aquilo que para muitas pessoas demorava anos, para você vai ser rápido. As pessoas vão perguntar: mas por que com você foi tão rápido? Sabe por quê? Porque eu corro mais rápido do que os cavalos. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? E você não vai correr mais rápido do que os cavalos apenas, mas além de correr mais rápido do que os cavalos, você não vai se cansar. Há uma promessa da parte de Deus, que a Bíblia fala, que aqueles que confiam no Senhor voam com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, há uma promessa da parte de Deus para você, que você vai correr mais rápido do que os cavalos e não vai se cansar. Sabe por que você não vai se cansar? Porque, irmãos, o processo da aceleração não depende de nós, é completamente dele. A Bíblia fala que Elias correu mais rápido do que os cavalos. Por quê? Porque a mão do Senhor veio sobre ele. Não era uma habilidade dele, não era porque ele malhava, não era porque ele treinava, simplesmente porque a mão do Senhor veio sobre ele. Quando a mão do Senhor ela vem sobre você, muitos falam, né? A mão do Senhor vai pesar sobre você. Fica esperto, não. A mão do Senhor vai vir e vai pesar sobre você. Não, irmãos, a mão do Senhor ela desacelera. A mão do Senhor faz você correr mais rápido do que os cavalos. A mão do Senhor não vem para pesar você, não vem para te condenar. A mão do Senhor vem para fazer você crescer. A mão do Senhor vem para fazer você avançar e crescer cada vez mais. Quantos compreendem isso? E é por isso que nós cremos, irmãos, que nós viveremos um ano de grande aceleração, porque nós dependemos completamente do Senhor. Quantos podem dizer amém por isso? Essa foi a primeira passagem. Segunda experiência, está lá no livro de Atos, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, projeta para mim também, Atos capítulo 8. Atos 8. Atos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Aqui nesse texto, você vai ver que Filipe, ele é o principal personagem. Ele era um evangelista que
que foi enviado para Samaria para pregar o evangelho. Só que Filipe, ele não foi enviado, talvez, de uma via natural. Porque você sabe que o Senhor, ele libera uma promessa, e libera um chamado, um mandamento para a vida dos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. O que é que o Senhor fala? Olha, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E uma vez que vocês forem revestidos desse poder, vocês vão ser as minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor fala, vocês vão receber o Espírito, mas não é para ficar aqui, é para ir. Só que eles não vão, eles permanecem em Jerusalém. Então acontece uma grande perseguição, e essa perseguição espalha os discípulos, espalha os apóstolos, e eles se espalham por muitos lugares, e Filipe então é levado a Samaria. E no capítulo 8, a partir do versículo 1, você começa a perceber o que Deus faz através da vida dele. Filipe, ao chegar lá, ele começa a pregar, e muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são libertas, pessoas são salvas, até o momento que aparece um mágico, que tinha uma grande influência na cidade, e ele tinha um poder muito grande, até o mágico se converteu, virou um discípulo, começou a pregar o evangelho da graça de Deus. Acontece um mover na cidade. Filipe é um grande instrumento nas mãos do Senhor naquela cidade, e o Senhor fala para ele, olha o que diz, versículo 26, então o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha no deserto. Ele se levantou e foi. E o Senhor então leva ele a um outro lugar, fala assim, ó Filipe, grande obra foi feita, mas agora eu quero que você vá para outro lugar, outra direção. E aqui fala que é no caminho do deserto, na direção do deserto. E lá Filipe encontra o eunuco, versículo 27, olha o que diz. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, imagina a cena comigo. Filipe é levado em direção ao deserto, e lá ele encontra um homem, um eunuco, ou seja, um segurança da rainha. E ele estava lendo uma passagem da Bíblia. Só que o texto vai continuar dizendo que ele não conseguia entender. Ele não entendia. Ele estava lendo uma passagem de Isaías 53 que falava de um cordeiro que foi morto e imolado pelos nossos pecados. E ele não conseguia compreender aquilo. E Filipe se encontra com ele. E Filipe pergunta, olha, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco fala, olha, não estou entendendo porque não tem ninguém para me explicar. Filipe chega, olha, eu posso explicar o que está escrito aí. E eles então, o Filipe é convidado a entrar no carro, e eles começam a conversar. O Filipe começa a pregar para ele. Avança um pouquinho, e olha o que diz a palavra de Deus lá no livro, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, bom, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Irmãos, olha que experiência. Filipe, ele é usado por Deus para pregar o evangelho para aquele eunuco, um etíope, estrangeiro. Após o batismo daquele homem, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor arrebatou ele, ou seja, ele foi teletransportado. Ele estava no lugar e de repente piscou o olho, ele apareceu em outra cidade. Você já viu isso acontecer com alguém? Só em desenho, só em filme. Imagina, irmãos, você está num lugar,
Antigamente você ia daqui para o centro de Campo Grande em 5 minutos. Hoje você não consegue fazer em menos de 30. E eu estava às vezes no trânsito, chegando no centro de Campo Grande, nervoso. Eu falei, Senhor, me teletransporta agora. Eu vou fechar o olho e vou aparecer lá no centro. Não deu certo. Não funcionou. Continuei no trânsito. Às vezes a gente quer, né? Ser teletransportar de um lugar, parecia, tá atrasado, teletransporta, Senhor. Só eu que fiz essa oração, ninguém nunca fez. Mas aconteceu com o Felipe. Ele estava no lugar e de repente apareceu em outro, em questão de segundos. A Bíblia fala que o etíope piscou o olho e ele já não estava mais lá. Que coisa sobrenatural, irmãos. Você sabe que Deus, Ele vai e nós estamos numa promessa, irmãos, de que o Senhor vai encurtar distâncias. Aquilo que parecia ser muito distante, aquilo que parecia estar muito longe, quando você piscar, pum, vai estar do seu lado. Da mesma forma como aconteceu com Felipe, que foi teletransportado, o Senhor, Ele vai colocar você dentro de um teletransporte espiritual e vai enviar você para um lugar que parecia muito distante, mas quando você perceber, você já vai ter chegado lá. Você sabe, irmãos, que Felipe, ele viveu essa experiência de aceleração. A Bíblia vai dizer que o Espírito conduziu até o deserto. E aqui que está o segredo. Felipe, ele estava sendo muito usado por Deus naquela cidade. E muitas vezes quando nós estamos tendo êxito em algo, nós queremos permanecer ali. Porque time que está ganhando não se mexe. Mas Deus fala para ele, fala assim, ó, Felipe, agora vá para o deserto. Vá em outro caminho. Felipe poderia dizer, não, mas o que eu vou fazer lá? Eu estou aqui com o negócio na mão, eu estou orando, o povo está sendo curado, eu estou pregando, o povo está se convertendo, as coisas estão acontecendo aqui, ministerialmente está bombando, a igreja está crescendo, para que eu vou para o deserto ainda? Lá não tem nada. Porque você sabe, irmão, deserto é um lugar que não há prosperidade. Onde que é o lugar da prosperidade? Onde você planta e colhe. Deserto não é lugar de prosperidade. Deserto é lugar de suprimento. Deserto é um lugar onde Deus vai sustentar você completamente. Então muitos pensam, lugar de deserto é um lugar que ninguém quer ficar. E óbvio, Deus não quer que você permaneça lá. Mas às vezes nós vamos passar por lá. Mas o Senhor fala para Felipe, vá em direção ao deserto. Vá para lá. Porque lá eu vou usar você de uma maneira poderosa. E Deus usa ele na vida do etíope. E uma vez que ele é usado, ele é teletransportado. O Senhor muda completamente o ambiente. Muda ele para um outro lugar. Por quê? Porque o Senhor tinha pressa para que ele pudesse pregar em outros lugares. Sabe? Eu não sei qual é o ambiente que você está hoje. Eu não sei se você está vivendo um tempo de grande bonança como Felipe. Eu não sei se você muitas vezes talvez até está no deserto. Mas eu quero te dizer uma chave aqui agora. Felipe, ele teve aquela experiência de teletransporte, onde Deus encurtou as distâncias da cidade para ele, porque ele simplesmente ouviu a voz do Espírito. Uma simples direção. O Senhor falou para ele, olha, vai daqui para lá. E ele foi. Se nós quisermos experimentar dessa aceleração, desse encurtamento das distâncias, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. E às vezes o Espírito falará coisas simples, coisas básicas, mas que mudará completamente o destino da nossa vida. Uma vez que você ouve a voz do Espírito, aí você pode pensar, eu estou no lugar bom, mas Deus fala para você, vai em direção ao deserto. Você pode pensar, eu não vou para lá não, lá é muito ruim, pastor. Se é o Espírito que está falando para você, vá. Por quê? Porque lá ele vai encurtar a distância. Deserto pode não ser um lugar de prosperidade, mas você vai receber suprimento da parte do Senhor e ele vai encurtar as distâncias. Quando você perceber, você estará fora do deserto, sendo um grande instrumento da parte do Senhor. Quantos compreendem o que eu estou falando? Felipe, ele teve essa experiência de ser teletransportado porque ele ouviu a voz do Espírito. Porque o Espírito conduziu ele. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito, irmão, o Senhor, ele vai nos teletransportar. Ele vai arrebatar você de um lugar para o outro. Talvez o ambiente que você está hoje não é bom, mas uma vez que você ouve a voz do Espírito, o Senhor, ele vai tirar você dali num piscar de olhos e colocar você, sabe, num lugar de grande honra. O Senhor fez isso com José, porque ele ouviu a voz do Espírito. Quando nós ouvimos a voz do Espírito,
Por que ouvir a voz do Espírito? Porque a verdade, irmãos, é que nós não fazemos. É Ele quem faz. Quem acelera os tempos não somos nós. Não é a nossa estratégia, não é o nosso planejamento, não é aquilo que nós traçamos como um grande objetivo, criamos metas. Não estou falando que você tem que fazer, faça isso. Mas a verdade é que o poder da aceleração vem completamente dele, não depende de nós. Não depende de nós. Quantos compreendem o que eu estou falando? E sabe uma coisa que essas duas palavras têm em comum? Esses dois eventos têm algo em comum, que é muito interessante. Elias, você vai ver que ele foi enviado para um lugar, que Deus fala para ele, olha, fala para Acabe e a Jezreel, e ele vai para lá. Você sabe o que significa Jezreel? Jezreel significa Deus semeia, ou Deus planta. Diga Jezreel significa Deus planta, ou seja, Deus semeia. Fica com isso na sua cabeça. Aqui nessa passagem, no livro de Atos capítulo 8, Filipe, ele foi usado por uma grande colheita. Mas alguém já tinha plantado em Samaria há muito tempo antes. E tinha profetizado e declarado que isso aconteceria em Samaria. João capítulo 4, abre lá. Essa é uma chave fundamental da palavra de hoje. Eu quero terminar dizendo isso aqui. João capítulo 4. Livro de João, capítulo 4. Aqui em João capítulo 4, nós temos um texto muito conhecido, que é o texto de Jesus com a mulher de Samaria. Jesus então vai a Samaria, porque Jesus tinha algo para fazer lá. Essa é uma história que você conhece. Jesus, ele então chega até um poço, manda os seus discípulos comprarem pão, e ele começa a evangelizar aquela mulher, uma mulher que estava buscando um poço. Ele libera uma palavra de conhecimento sobre ela, marca tremendamente a vida daquela mulher, e ela então volta para a cidade para compartilhar aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. E ela então volta com outras pessoas, e Jesus então começa a fazer grandes coisas em Samaria. Ele fala para ela, olha, a verdadeira adoração é aqueles que adoram em espírito e em verdade, que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E os discípulos, eles voltam. E quando os discípulos voltam, eles trazem o pão, eles trazem aquilo que Jesus tinha mandado eles comprarem. E quando os discípulos falam assim, mestre, come. Olha o que diz, versículo 31. João 8:31. João capítulo 8, versículo 31. Nesse interim, ou seja, nesse intervalo de tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come, porque Jesus tinha mandado eles na padaria comprar pão, estava com fome. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eles na ignorância pensaram, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Ele falou que estava com fome. E disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Esse versículo, imagina Jesus com os discípulos na beira da porta, na entrada da porta de Samaria, que eles estavam lá de fora. E Jesus usa e fala para eles assim, olha, ergam os olhos, olha para a cidade. Vocês dizem que ainda falta muito tempo para a colheita, mas ergam os olhos, tem muita gente precisando ouvir. Ali os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando, olhem para outros lugares, sem ser Jerusalém, os campos estão brancos. Era o que Jesus estava falando. Ele continua dizendo, o ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro ao seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Agora olha a promessa que ele libera na vida dos discípulos. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes
no seu trabalho. O que significa Jezreel? Deus semeia. Aqui Jesus libera uma palavra para os discípulos, que inclusive quem estava lá? Filipe. Ele estava lá. E Jesus fala para ele: eu enviei vocês para colher aquilo que não semearam. Vocês vão colher aquilo que eu plantei. Jesus, ele libera uma semente naquela cidade, que é aquela mulher. Quando Filipe volta lá, ele volta lá só para colher aquilo que Deus, através de Jesus, já tinha semeado naquela cidade. Esse ano, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai colher coisa que você não plantou. Aquilo que muitas vezes o Senhor semeou através da vida de outras pessoas, você vai colher. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que aquele que planta, colhe. É verdade, aquele que planta, colhe. Mas você sabe um princípio da semeadura que as pessoas esquecem? A gente às vezes lida com o princípio da semeadura como sendo um princípio de plantio e consequência, ato-consequência. Aquilo que você planta, ou seja, na medida que você planta, você colhe. Mas você sabe que a verdade é que você nunca planta, você nunca colhe o tanto que você planta. Ninguém que planta uma semente, colhe uma semente. Ninguém que planta um feixe de trigo, vai colher um feixe de trigo. Se você planta uma semente, quantas sementes você vai colher? Infinitas sementes. Se você planta um grão de trigo, você vai colher vários grãos de trigo. O princípio da semeadura não é simplesmente, quando nós lidamos isso com a graça de Deus, não é simplesmente eu planto um e colho um. Na graça de Deus, você planta uma semente, mas colhe muito mais do que você plantou. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas sabe o que ainda é melhor? Você colher aquilo que não foi você que plantou. E nós cremos que esse ano o Senhor vai fazer você colher coisas que você não plantou. Ah, pastor, mas eu não fiz isso. Mas você vai colher. Sabe por quê? Porque eu vos enviei, o Senhor diz para nós, para colher aquilo que não foi vocês que plantaram. Eu plantei. Você sabe, irmãos, quando nós liberamos uma palavra para uma pessoa e ela se converte, não fomos nós que plantamos, foi Ele que plantou. Quando você estende a sua mão e você é usado para curar uma pessoa, não somos nós que plantamos, Ele que planta. Nós apenas colhemos. O Senhor plantou, nós colheremos. Pessoas vão plantar, você vai colher. Essa é a promessa da parte de Deus. Quando você ouve a voz do Espírito, olha para as coisas sobrenaturais, você vai colher aquilo que muitos outros plantaram. Irmãos, isso é uma promessa da parte de Deus para nós, que nós precisamos crer. Você pode liberar sobre a vida dessa pessoa e falar assim, ó, você vai colher aquilo que Deus plantou. Ah, não foi você que trabalhou, não foi você que suou a camisa, mas isso é a graça de Deus, isso é o favor de Deus. O favor de Deus é você colher aquilo que não plantou. Você sabe, irmãos, mais vale um momento de favor do que um ano inteiro de trabalho. Mais vale uma gota do favor de Deus do que um oceano de suor. Você pode trabalhar muito. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Mas não saia do favor. Permaneça debaixo desse favor. Porque tudo que nós precisamos é de um favor. Um telefonema, uma reunião, uma pessoa pode mudar completamente o destino da sua vida. E o que é isso? Favor de Deus. Favor de Deus. Ah, pastor, mas como que eu faço para entrar no favor? Você já está nele. Se você é filho, você já está debaixo desse favor. Apenas permita que o favor alcance você. E como que eu faço isso? É simples. Creia que o favor de Deus está sobre você. E o Senhor quer fazer você colher muito mais do que muitas vezes você plantou e até mesmo nem plantou, mas você vai colher em nome de Jesus. Fique de pé onde você está. Fique de pé onde você está. Irmãos, nós cremos nessa palavra profética. Seja no ministério que o Senhor colocou para a sua vida, no seu trabalho, na sua família. Eu quero declarar e profetizar sobre sua vida que você vai colher aquilo que você não plantou. E você vai colher muito mais. O Senhor vai surpreender você.
o Senhor irá nos surpreender. Aquilo que por muitas vezes poderia demorar muitos anos, vai demorar segundos, poucos minutos. Aquilo que para você percorrer vai demorar muito, pastor, para eu poder chegar onde eu quero chegar. O Senhor vai fazer nos instalar de dedos. Você vai correr mais rápido do que os cavalos, você vai voar mais alto do que as águias e não vai se cansar. Você vai desfrutar da graça de Deus a ponto, sabe, de você ser transportado de um lugar para o outro. O Senhor vai mudar a sua posição. Nós cremos nisso, irmão. Quantos creem nisso? Você pode fechar os seus olhos aonde você está?